Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Em setembro, nós temos uma importante campanha, que é o Setembro Amarelo. Em homenagem a isso, nesse mês, esse primeiro vídeo vai ser justamente sobre a depressão. O primeiro aspecto que a gente precisa tratar quando a gente fala desse tema é diferenciar a depressão da tristeza. A tristeza, ela é uma emoção natural. Aqui no canal a gente já teve outros vídeos falando sobre as emoções e explicando até a fundamentação evolutiva da função das nossas emoções. Mas basicamente, a emoção tristeza, ela é transitória, tem a ver com a duração. Geralmente a gente se sente triste por alguns acontecimentos no nosso dia, na nossa vida, alguma situação que desencadeia essa emoção. Basicamente, a função dela é fazer a gente elaborar um pouco daquilo que está acontecendo, a gente parar, refletir, analisar. Mas, no final das contas, ela acaba sendo uma emoção transitória. Já a depressão, a gente está falando realmente de uma doença, de um transtorno mental. O que vai diferenciar ela, principalmente da tristeza, como uma emoção natural, é a intensidade e a duração e a complexidade de outros elementos que ela engloba também. Outro dia eu vi até alguém explicando a palavra depressão e relacionando ela com o conceito geográfico, né, de uma depressão. Então, se a gente imaginar esse aspecto físico, a gente está falando realmente dessa decaída concreta, né, estável, bem acentuada, diferente do restante. Então, daria até para a gente fazer essa relação mesmo, já que a gente está falando dessa mudança que é duradoura. Ela não é tão transitória, né? Ela é bem perceptível e bem visível. Essa queda mesmo da energia vital da pessoa, do organismo, eu vou explicar mais os sintomas. Além disso, esses elementos que dão maior complexidade, eles também têm a ver com alterações cerebrais que acontecem. Existem variações hormonais e de neurotransmissores, e todas essas variações acabam impactando até mesmo no funcionamento físico de alguns dos sintomas também, já que quase metade dos 9 sintomas eles vão ser aspectos físicos. Mas antes de falar quais são os sintomas, vamos falar um pouquinho da causa. Como todo transtorno mental, a causa ela é multifatorial. Isso significa que são várias coisas que estão envolvidas, não é um aspecto só. Aqui a gente pode considerar pelo menos 3, que é a predisposição genética da pessoa para isso, o estilo de vida, e aqui dentro do estilo de vida a gente pode considerar como é a alimentação, como é o sono, se pratica atividade física, qual é o nível de estresse que essa pessoa é exposta todos os dias, como são os relacionamentos interpessoais, o nível de lazer e prazer que essa pessoa tem. Então são muitas variáveis. E mais um terceiro elemento que a gente também pode considerar nesse panorama multifatorial, que é a possibilidade de ter algum gatilho. Aí sim, como a gente estava falando da tristeza, que é relacionada com situações, no caso da depressão, o gatilho ele também pode aparecer nessa conjuntura de fatores. Outro dado super importante é que a prevalência desse transtorno mental é 20%, mais ou menos, na população. Ou seja, 1 a cada 5 pessoas em algum momento das suas vidas vão desenvolver um transtorno depressivo. E isso é muito relevante porque trata-se de um transtorno altamente incapacitante e com risco de morte. Agora vamos falar propriamente de todos os sintomas que estão envolvidos com esse quadro. E como eu falei para vocês, o primeiro aspecto é aquele da duração. Então, tudo isso que eu vou falar, a pessoa ela tem que estar sentindo ou experimentando esses sintomas há pelo menos 2 semanas, de uma forma constante, na maior parte do dia. Então, os sintomas são o humor deprimido, e aqui o humor deprimido a gente entende não apenas como só a pessoa está triste ou chorosa, também pode envolver um sentimento de vazio ou uma sensação de desesperança, né, de realmente não sentir uma perspectiva ou esperança no futuro. Aqui também pode entrar uma visão mais pessimista das coisas. Outro sintoma fundamental é a diminuição do prazer. E aqui a gente já pode entender que ou um ou outro deve estar presente, ou o humor deprimido, com essas características que eu falei, ou a perda de prazer. Não precisa necessariamente aparecer os dois, mas é um critério importante que um ou outro esteja presente para a gente caracterizar como um quadro depressivo. E a perda do prazer, então, ela está relacionada com realmente essa diminuição do interesse, da vontade em coisas que antes motivavam, eram interessantes para a pessoa. Os próximos 4 critérios que eu vou falar, esse sim tem mais a ver com aquele aspecto até físico e fisiológico que eu estava dizendo para vocês. Então, o próximo é alteração no peso, seja para aumentar ou diminuir, assim como algum tipo de alteração no apetite, uma falta de apetite ou mesmo o aumento do apetite e a maior ingestão de comida.
O próximo é uma alteração no sono, também seja para mais ou para menos, né? Levando a uma insônia, uma dificuldade de dormir ou querendo dormir muito mais tempo do que costumava. O próximo tem a ver com a psicomotricidade, seja por um retardo, sentir que os movimentos estão devagar, ou mesmo uma agitação. E o outro, também bem físico, que a gente consegue perceber na nossa fisiologia, é uma fadiga ou falta de energia, que é aquela sensação de cansaço, de que parece que a gente está arrastando o corpo ao longo do dia. Outro sintoma importante é o sentimento ou a sensação de culpa ou de inutilidade, até tendo um pouco a ver com aquilo que eu falei no começo, com aquela visão mais pessimista das coisas. Outro aspecto também é notar uma diminuição na concentração, na capacidade de atenção, de concentração. E por fim, o último critério, que pode advir como consequência até de tudo isso, gerando angústia e tal, são pensamentos de morte. O desejo de sumir, de desaparecer, de morrer. Bom, a partir de tudo isso, como resolver, como tratar esse quadro então? O primeiro elemento é realmente a gente entender a complexidade e a diferença desse quadro para uma simples tristeza. Por isso toda essa explicação. Cada vez mais a gente precisa entender que se trata de um problema complexo e que vai precisar de tratamento. Isso tudo até para desmistificar aquela ideia mais simplista que às vezes as pessoas têm sobre isso é frescura, ou se a pessoa tiver força de vontade ela vai conseguir melhorar e sair dessa. Pensem de uma forma muito simples. Se você de repente já conheceu alguém ou você mesmo já teve algum problema hormonal, como por exemplo uma disfunção na tireoide, isso causa alguns sintomas como cansaço, dificuldade em fazer as coisas e tudo mais. É a mesma lógica. Não faz sentido você dizer para a pessoa que se ela tiver bastante força de vontade, ela vai conseguir que a tireoide dela passe a liberar mais um hormônio que nesse momento está deficitário. Então, por isso que é muito importante a gente entender a complexidade biológica do quadro da depressão. Por isso, o primeiro passo, se você estiver identificando esses sintomas que eu comentei aqui e eles já estiverem durando um certo tempo, é realmente você procurar um profissional da saúde mental, seja um psicólogo ou um psiquiatra, para fazer uma avaliação e realmente entender qual vai ser a condução do tratamento. Dentro da depressão, a gente também tem uma classificação entre sintomas leves, moderados e graves. Isso vai diferenciar a condução do tratamento. Quando a depressão é entendida como leve, geralmente esses sintomas já estão presentes, mas a pessoa continua funcionando, ou seja, ela ainda vai para o trabalho, ela consegue fazer as coisas dela, com alguma dificuldade, mas ela ainda continua com esse funcionamento acontecendo. Isso aqui é bem importante, geralmente nesse nível a gente não vai indicar o tratamento farmacológico ainda, e sim focar em psicoterapia e atividade física, prioritariamente. Mas esse é um detalhe super importante, porque geralmente essa fase ela é negligenciada. A gente vai levando isso, já que a pessoa continua com alguma funcionalidade. Já as duas outras classificações, como moderado e grave, possivelmente a gente vai observar que isso já está comprometendo mais o nível de funcionamento dessa pessoa e talvez o sofrimento dela já esteja realmente um pouco mais avançado. E aí o tratamento vai ser a combinação do tratamento farmacológico e do acompanhamento psicoterápico. É importante destacar, se você for buscar uma psicoterapia, que as abordagens de psicoterapia que têm o maior nível e respaldo de eficácia e evidências científicas são a terapia cognitivo-comportamental e suas linhas dentro dela e a terapia comportamental propriamente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a contribuir com a divulgação e com o entendimento desse tema tão complexo e tão impactante. Isso porque, como eu falei durante o vídeo, a prevalência desse transtorno é muito alta, ele realmente é um transtorno incapacitante e que tem risco de morte. Então, cada vez mais a gente precisa estar consciente disso para buscar os tratamentos adequados e cuidar de uma forma preventiva. Se você não está inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, deixa seu like para eu saber que esse conteúdo é relevante e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!